Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Heiô, salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Eu sou Meire de Origem e está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Bom, tô de branco, que é para desejar um feliz ano novo para todas, todos e todes vocês que nos acompanharam ao longo de 2024. Agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. E hoje a gente vai exibir um quadro de reprise de alguns programas de movimentos populares que foram programas muito importantes para nós, para a gente difundir as nossas ideias, ideologias e ideais. E eu conto com vocês para contar aqui para a gente, aqui nesse chat que está rolando logo aqui embaixo, qual foi o episódio que vocês mais gostaram e que de repente faltou aqui, para que a gente venha de repente reprisar falas e conteúdos que vocês acharam interessantes, certo? Bom, e no episódio de hoje nós vamos reprisar episódios que marcaram e deram uma cara muito especial para o nosso programa SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem. E a gente vai começar com o episódio da Lucila Vieira. Na sequência, teremos a fala do nosso presidente do SINDI-CT, o Fernando Moraes. Após isso, teremos também a Nicole A1, soltando a voz do movimento Atreva-se. Então, vocês que não atrevam-se a não assistir até o final. Porque, para finalizar, tem Lua Sara e Bruniele Lemos, certo? Então, conto com vocês para ficar até o final desse vídeo e deixar suas impressões aqui, ó, no chat, nos comentários, mandar para mais pessoas. E aí, conta pra gente. Qual foi o episódio que você mais gostou de ver? Qual episódio que faltou aqui na reprise e qual episódio que falta a gente fazer, a gente trocar ideia aqui? Manda pra gente aqui, certo? Abraço, gente. Feliz ano novo. O processo do conselho, ele acontece a cada 4 anos. Então, o próximo vai ser no final de 2027, porque a nossa gestão, essa gestão, ela vai até 10 de janeiro de 2028, que é o último dia de trabalho. Então, no final de novembro de 2027, no meio, mais ou menos, normalmente no meio, é lançado pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, um edital para poder iniciar o processo. Existe uma prova que você precisa atingir uma pontuação máxima, e daí tudo vem a partir do edital. E a partir dessa prova, se você conseguir entrar numa quantidade, acho que são 30 candidatos, esse ano foram 30 candidatos. Então, os 30 candidatos que tiverem a maior pontuação, eles entram para a segunda fase, que é a eleição, que as pessoas precisam votar. Esse ano houve 3 provas, teve algumas questões, né, de algumas empresas contratadas, que houve algumas irregularidades, então foi exaustivo, foi bem exaustivo. Fiquei estudando desde abril, né, para fazer a prova em setembro, então assim, foi bem exaustivo, mas conseguimos. Foi bem mais exaustiva a eleição, né, o processo de campanha, as pessoas, elas deputaram um pouco as bandeiras, as minorias, foi muito cruel, na verdade, o que aconteceu comigo, assim, né? A campanha
eu não tive que me preocupar só em fazer a campanha para mostrar que eu era uma boa candidata, mas justamente para mostrar que eu não era uma candidata ruim, que eu não era uma candidata que para me defender das falácias, né? Eu acho que isso foi muito, e foram pessoas do povo, né? Representantes do povo que fizeram tudo isso, fizeram cards, uns cardzinhos assim muito horríveis sobre a minha pessoa. E além disso tudo, comigo falaram-se de crianças e adolescentes. E eu acho que isso foi o mais cruel, porque nós estávamos falando de uma eleição para proteger as nossas crianças e adolescentes. E as pessoas estavam justamente excluindo nossas crianças e adolescentes de uma forma distorcida. Então, assim, não cabia ali você excluir, você não respeitar o que uma criança ou um adolescente se apresenta na sua frente. Um conselheiro, ele tem que ter, ele não pode ter um viés partidário, ideológico, religioso, não existe isso. Não existe. Você se depara, eu estou trabalhando há 2 semanas, assim, todos os dias é um atendimento com uma vulnerabilidade e uma demanda. Então, se você não sabe o que você vai encontrar na sua mesa, na sua sala. Você não sabe o plantão que for chamado de madrugada, o que que você vai encontrar? Então, você precisa ter um olhar muito amplo. Então, essa eleição, ela trouxe justamente o contrário disso. Ela trouxe um olhar assim, é isso daqui, se não for isso daqui, tá errado, né? E não faz sentido. Então, foi muito, o que me deu muito gás para poder continuar, porque eu vi essa necessidade de ser uma representatividade mesmo, e nós estamos falando de uma população LGBT, porque foram as pessoas atacadas, Sim. porque crianças e adolescentes são pessoas de direito, elas são pessoas. Elas são pessoas. No Código de Menores, elas nem tinham direitos, elas nem eram consideradas sujeitos. O Estatuto da Criança, ele trouxe isso para mudar. Então, não podemos, como conselheiros, mudar isso, ou ir contra isso, não faz sentido. Então, assim, foi um processo muito desgastante, esse processo de eleição, mas também de muita união, porque pessoas como você, de vários movimentos, eu tive muito apoio. As pessoas acham que só pessoas LGBT votaram em mim. Não foi, tá, gente? Não foi. Não, as pessoas elas têm uma ideia de que todo movimento LGBT se uniu para eleger uma candidata para fazer a diferença. Não é nem para fazer a diferença, para poder corromper nossas crianças. Não, não é isso. É o pensamento, é o pensamento de uma galera, pensamento chulo, né? Não sei nem a palavra. Mas uma Foi coisa que me ocorreu, Lucila, queria que você falasse disso também, é que eu não sei se foi a minha percepção, mas ou se teve uma quantidade maior de pessoas disputando, mas também de pessoas envolvidas nesse processo dessa construção mesmo, de ir lá votar, de fazer campanha, né? De se envolver mesmo, assim, porque eu digo por mim, esse foi o primeiro ano, assim. Eu falo isso muito triste, porque eu tenho certeza, né? Eu deveria ter me envolvido muito antes, mas eu acho que essa tomada de consciência ele veio nesse último ano, né, 2023, nessa última eleição. E eu vi e isso acontecer com várias pessoas do meu convívio, assim, da minha rede, assim, também, se envolvendo pela primeira vez, ou estando com mais afinco. O que que você sentiu nesse sentido? Não, isso com certeza. E não foi só em São José dos Campos, isso foi em âmbito nacional, Nacional. nacional, né? Houve e isso foi muito bom, né?
Nossa, foi bom demais, porque trouxe uma visibilidade maior para o Conselho Tutelar, trouxe uma visibilidade da importância das pessoas se articularem, se envolverem para poder eleger candidatos que acreditam que são os ideais ali para proteger as crianças e adolescentes. Isso é muito importante. Acredito que daqui 4 anos teremos mais pessoas envolvidas. E é importante que as pessoas elas se envolvam nessa eleição. É muito importante. As pessoas acreditam que as únicas eleições importantes são as municipais, presidente, prefeito, vereador. Não, existem muito mais eleições que a população precisa se envolver. E não é nem só do Conselho Tutelar. Nós temos vários conselhos no município, vários, aonde a população ela participa, porque ela participa, ela exige também. Ela também tem um papel de exigir e fiscalizar, de questionar algumas questões. Existe um lugar específico para você poder ver a atuação do conselheiro, porque as pessoas elas acreditam que não vão precisar do conselho, só quem agride uma criança. Não, não é. Esse não é o papel do conselho, né? Só proteger as crianças que são agredidas. Não, o conselheiro ele tem um papel muito mais amplo dentro do município. E teve com certeza um movimento muito grande, uma visibilidade muito grande, e foi muito bom. E eu espero que continue assim, eu espero mesmo. Cheguei aqui em São José dos Campos sem absolutamente nada. Eu tinha a roupa do corpo, e algum dinheirinho. Veio para estudar E mesmo. vim para ajudar na ETEP, porque eu não sabia nem como é que era. Eu estava acostumado com o quartel, acabei de sair do quartel. Eu saí do quartel, vim para a ETEP, pensei que era alojamento, tudo de graça, casa, comida, roupa, nada disso. Aí eu tive que voltar correndo para Resende, pegar um kit de sobrevivência e algum dinheiro com a minha mãe, coitada, que nós não tínhamos muito dinheiro. Mas aí fiz a ETEP, daqui eu continuei, trabalhei por aqui, fui trabalhar no INPE, trabalhando no INPE, eu comecei a fazer a faculdade de engenharia, fui para a ETEP, um ano na ETEP de aula, voltei para o INPE e nunca mais saí de São José dos Campos. Eu tenho mais tempo de São José dos Campos do que Rio, estado do Rio. É um Então cidadão fiquei... joséense. É o que você poderia chamar de cidadão joseense, né? Igual a mineirada que está aí, né? Os mineiros tudo vieram de Minas, estão tudo aí, né? Então, tudo São aí. cidadãos joseenses, embora eles não perdem a raiz mineira, como eu também não perco a raiz do Rio de Janeiro ou de Resende, que é uma cidade que eu gosto muito. E foi assim que eu vim parar aqui. Casei, criei filhos, fui trabalhar no INPE, entrei no sindicato, e etc, etc. Estou aqui ficando velho com muita tranquilidade. Que demais, né? E inspirando muitas pessoas também, né? É importante Que você assim falar sobre seja. isso. Que demais. E você é militante político desde sempre, né? E trabalhou por todos esses anos, né? Quase uma vida inteira no INPE. Foi daí que nasceu esse desejo de criar o SINDCT? Como que foi o processo? Conta um pouco pra gente do processo da criação do SINDCT. Antecedendo, em 1972, nós fizemos uma chapa para o Grêmio da ETEP, o GEDOM, e ganhamos. E lá tinha um pessoal muito cabeça feita, o Ivo, o Pota, o Dair, caras muito bons do terceiro ano, muito engajados politicamente, uma consciência magnífica, e eles nos apadrinharam, eu, o Hermano, o Haroldo e outros que formamos a chapa da turma que estava entrando. E tinha uma militância política muito boa. Algumas coisas aconteciam na ETEP, morávamos em alojamento, era um problema social, tinha a Vila Ema, querendo namorar uma garota da Vila Ema, mas nós não tínhamos nada, mas era um estudante duro. Então foi criando essa consciência de diretor, vice-presidente do Grêmio Estudantil da ETEP, movimentar, fazer coisas e assim, fazer passeata, fazer coisas assim. E depois fui parar na faculdade de engenharia. Na faculdade de engenharia, tivemos alguns entreveros lá com a direção, o tal do Gargione, que era autoritário e queria modular o dinheiro da engenharia para outras coisas, outros cursos. E nós fazíamos barulho, chegamos a parar lá em Caçapava para conversar com
o pessoal fardado, como se nós fôssemos comunistas, só porque nós reclamamos dos professores, tinha professor que faltava em aula, professor que dava nota sem saber para quê. Eu, por exemplo, eu tirei um 10. O cara era tão ruim que me deu um 10. Um professor, para me dar 10, tem que estar bêbado. Me deu um 10. Daí ele disparou tudo. O outro, um bom aluno, tirou uma nota muito baixa. Aí fomos reclamar do aluno, da verba. Aí fizemos uma paralisação na faculdade de engenharia, para tudo, para tudo. No fim vem a cartinha para chamar a gente lá para Caçapava para ter uma conversa, mas era só bate-papo assim para conhecer. E aí ficamos. E eu passei a militar junto com o pessoal do que hoje é o PSTU, que era Convergência Socialista, um pessoal muito bom de luta. São Muito. muito bons, são aguerridos mesmo. Tem um bom número no PSOL, tem um bom número de pessoas iguais a eles no PSOL, e como também no PT. E esse pessoal fazia militância mesmo, nos sindicatos metalúrgicos. Eleição, porta de fábrica, eu acompanhava, pegava carona e ia fazer escola lá com eles, né? E aí pichar muro, colocar cartazes, pichar seria colocar cartazes Sim. do movimento. E isso foi crescendo. E eu já estava dentro do INPE, eu era estudante da engenharia, estava no primeiro, segundo ano, tinha uma amiga minha muito militante, Irene, uma japonesa muito boa de briga, e a gente conduzia isso aí. Aí foi nos envolvendo. Num determinado momento lá no INPE, sentimos a necessidade para 86, 87, 1986, 1987. Você não era nascida, você não Estava se lembra nascendo em disso. 86. É mesmo, é mesmo. E eu estava nessa brigaiada. Lá, já dentro do INPE, já era engenheiro recém-formado, militando nessas coisas. Aí criamos lá uma associação dos funcionários do INPE, para poder brigar pelos interesses dos servidores. Tudo bem, fizemos isso. Mas, num determinado momento, dois caras que faziam parte dessa comissão roeram a corda, vacilaram, foram lá sozinhos conversar com a direção, era o Ralph, foi conversar com o diretor Ralph e tentar fazer acordo, aí que foi o caos. Aí, com a Constituição, 1988, a Constituição soberana, a Constituição cidadã, permitia que o servidor público pudesse fazer sindicato. E nisso aí nós nos organizamos. Tínhamos vários que começaram a correr. Eu, o Tude, o Edson, já falecido, o Elias Naoto, tinha um japonesinho também, que eu esqueci, César, parece que o nome dele era César. Começamos a eu reunia o pessoal, chamava o pessoal, achava lugar, e começamos. Vamos buscar cópia de estatuto de associações, sindicatos, construímos, arrecadava dinheiro de dá 50, dá 10, dá 20. O dinheiro era outro, né? Era o Sim. cruzado, aquele dinheiro horrível que a gente tinha. Aí construímos o estatuto, fizemos um estatuto e chamamos para uma assembleia de criação que foi no Sindicato dos Metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos é nosso padrinho, tá? Que isso Olha que fique interessante. muito bem claro. Nosso padrinho é o Sindicato dos Metalúrgicos. Carro de som, ajudar a rodar material, e assim foi. Nós não tínhamos sede, não tínhamos nada, só vontade. Fizemos a assembleia de fundação, eu fiz a secretaria, fiz a ata e tal, e ali eu fiquei como secretário. Colocamos o Sérgio Rossim, que hoje é o meu vice, ficou como presidente por um ano, e daí para frente o sindicato foi tocando pelas pernas próprias, e hoje nós somos o que somos. Mas agradecemos muito aos metalúrgicos. Obrigado, Toninho, obrigado, Toquinho, obrigado, Mancha, obrigado, Gradela, e muitos outros que nos apadrinharam. Agradecemos muito a esses caras. Interessante, né? E isso que você está dizendo reforça muito, né? Esse momento que a gente tem vivido de falar mais sobre a coletividade, a importância disso, né? Uma coisa que vocês já estavam lá atrás fazendo, né? O quanto isso é importante nessa representatividade mesmo, né? Mostrar que só assim, só se unindo, porque essa é a briga, essa é a luta sindical, né? É o coletivo lutando por melhorias para o coletivo, né? Basicamente é isso. É, E falando, inclusive, sobre o Sindicet ainda. Eu queria que você falasse isso, até porque muitas pessoas me perguntam, Fernando, o que que é o Sindicet, né? Esse sindicato é do quê? Muitas pessoas que às vezes são leigas,
às vezes acha que sindicato é tudo a mesma coisa, a gente sabe que a gente está falando de categorias, a gente está falando, né? Enfim, queria que você falasse um pouco o que o SINDICT representa, inclusive, para a cidade de São José dos Campos, para o Vale do Paraíba e, por que não dizer, para o Brasil, né? Fala um pouco para a gente disso. Vamos fazer um histórico de outras coisas. Primeiro, o DCTA. O DCTA foi o primeiro instituto ou centro, departamento de ciência e tecnologia aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba. E do DCTA, um dia surgiu um grupo chamado GOCNAI, Grupo de Atividades Nacionais Espaciais, que virou CNAE, Centro Nacional de Atividades Espaciais, que daí surgiu o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Do DCTA, o DCTA é o pai, o dono, o criador da Embraer, por exemplo, do motor a álcool, da urna eletrônica e muito mais coisas. E o INPE, gerado dentro do CTA, deu no que deu. É um grande instituto hoje de pesquisa, é um instituto civil. E do INPE surgiu as cabeças e os procedimentos que também geraram o CEMADEM, tá? Pessoas que estão lá, tudo de trabalhos feitos no INPE, de doutorados feitos no INPE, ou seja, um gerando o outro, ou seja, o CEMADEM é neto do CTA. Isso aí não tem a dúvida. Então, nós criamos esse sindicato. Esse sindicato tem por finalidade estatutária e de consciência defender os interesses dos servidores sindicalizados, dos servidores no geral, servidores do INPE, servidores do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira, a AEB. Defender os interesses dele. Defender também estas instituições. Porque não adianta defender só o servidor se a instituição está ruim. Verdade. A instituição tem que estar forte. Hoje mesmo, conversando no DCTA com o brigadeiro lá do IAE, nós deixamos claro, nós estamos indo para Brasília e vamos defender algumas coisas muito importantes para os institutos, que são verbas, que são bolsas, que são concursos, novos concursos, criação de cargos para esses institutos que eles estão definhando. Estão em agonia há uns 10, 12, 15, 18 anos. Isso vem ao longo dos tempos. É um projeto e que não depende de governo. Tanto é que nós defendemos que a CIT não pode ser política de governo. Tem que ser política de Estado. Tudo definido pela Constituição. O que faz e os recursos. Aí entra um presidente, sai um, entra outro, não vai mexer. Vai seguir aquela linha. Pode conseguir um programa, um projeto, mas a linha é aquela. Então, o que o SINDICT faz é defender os servidores, as instituições e a ciência e tecnologia no Brasil. Por exemplo, nós tivemos a semana retrasada na SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tivemos lá e fizemos um grande painel, um stand muito bacana, para divulgar para os jovens a ciência e a tecnologia. No caso, era a Amazônia, que era o tema da SBPC. Foi feita essa divulgação. A semana que vem, nós vamos estar lá em Brasília, na 5ª Conferência Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai ser uma demonstração muito grande do que está e para onde vai a ciência. E nós estamos lá e temos representação. E falamos com ministros, no plural. Falamos e pedimos e encostamos também no presidente da República atual, porque o anterior não dava para falar com ele. Só se eu tivesse, como é que chama, jet ski, ou participasse de motociata e podia chegar lá com a camisa verde e amarela. Aí seria. Mas esse eu posso chegar, naquela multidão que quer falar, abraçar, cumprimentar. A gente chega, faz o pedido, ele ouve e fala, eu vou ver, eu vou providenciar, eu vou tentar. É assim que funciona. Então, nós estamos nessa luta o tempo todo, pela ciência, pelos bolsistas, pelo nível de educação. Tudo isso nós fazemos enquanto SINDICT. E agimos também, depois se você quiser desenvolver esse tema, na área social e cultural. Fala pra gente, nesse processo todo, quando e em qual circunstância que nasce o movimento Atreva-se? O movimento Atreva-se nasce junto com a minha filha, Lina. A minha filha tem 8 anos, nasceu em 2015, um ano antes, né, de tudo acabar. No começo do fim. O começo do fim.
E ela nasceu em março, e eu lembro, eu tive um puerpério bastante complexo, assim, foi um período bem, bem intenso, assim, para mim, né? Eu já tive filha mais velha segundo sabe Deus quem, mas enfim, eu tive filha com 37 anos, numa construção de vida que eu nunca imaginei que eu ia ter filha, né? Nunca tive esse desejo, nunca tive essa propensão, nunca tive, né? Tive relacionamentos muito profundos com mulheres, então era um projeto, né? Que se eu quisesse engravidar ou ter um filho era Sim. algo bastante complexo. E aí eu comecei a namorar o Jimmy, que é meu companheiro e pai da minha filha, e muito pouco tempo eu estava grávida e eu falei, vamos, então vamos. Eu lembro do dia que eu falei pro Jimmy, putz, eu tô grávida. Ele, que legal e tal. Eu falei, e aí, o que a gente vai fazer, né? Será que a gente está preparado? Ele falou, mas precisa estar preparado para ter filho. Se não está preparada até com 37 anos, minha E filha, você não vai, não vai ser agora, né? não vai se preparar mais, é E agora ou aí, nunca. enfim, nos preparamos nesse período aí, dentro do que era possível, e a Lina nasceu em março, e o puerpério mexeu muito comigo, né? A coisa de ter um bebê, de você precisar cuidar de um bebê, de ter um bebê menina e tudo isso. Menina, né? E aí eu teve uma história de uma escola de princesas que foi criada em São Paulo, que era como é que chama isso? Uma filial de uma escola de princesas em Uberlândia, e aquilo causou um mal-estar geral, assim, que a gente falava, meu, o que é isso, né? O que está acontecendo com o mundo, gente, que em 2015 a gente tem escola de princesa, o que é isso? E isso gerou um movimento, e um movimento muito pelo WhatsApp e tal, e aí os grupos começaram a se encontrar, e a gente foi se encontrar com o grupo de São Paulo, e aí a gente começou a pensar ações, eram pessoas que eu não conhecia, a gente não se conhecia, né? Ninguém se conhecia entre si. Aí a gente começou a pensar ações. A primeira ideia foi montar uma escola de antiprincesas, um pouco no que acontecia no Chile, mas o Chile tinha essa educação dentro das escolas, então era política pública, né? Então, dentro da grade escolar, você tinha lá uma coisa de vice-princesamento, uma coisa assim. E aí eu falei, bom, mas aí nós vamos montar uma escola, já era de esquerda, né, marxista. Então, nós vamos montar uma escola e vamos criar o mesmo princípio do capital para conseguir fazer a coisa andar, né? Não dá para dissociar o patriarcado do capital e tal. E aí eu vou me especializando em entregar tortas de climão, que é só isso que eu faço da vida, vou entregando, vou desfazendo sonhos, né? Tipo aquilo, vai ser maravilhoso. Eu falo, putz, acho que não vai ser muito, né? Não. Eu acho que aqui temos um problema. E aí a gente começou a falar sobre isso, né? Sobre como é possível criar uma estrutura antipatriarcal que seja capitalista. É possível construir isso, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente gera possibilidade de fricção usando a mesma lógica, né? Enfim, esse debate começou. Aí eu falei, acho que a gente precisa estar nos espaços públicos. Aí a gente foi para os espaços públicos com uma leitura. A Caterine Rino, que é uma menina super massa, que fez parte do Atreva-se no comecinho, ela tem um trabalho maravilhoso de mediação de leitura. E ela tem um grupo, e aí a gente começou a fazer esse trabalho de mediação de leitura nos parques, e a primeira vez foi um sucesso, e aí a gente, hoje eu entendo o sucesso, porque tinha uma mulher com a gente, que é a Samara Filippo, que é uma queridaça, e a Samara continuava famosa, né? E eu não sabia, completamente ali fora do mundo, né, que eu estava na questão gravidez, estava completamente fora do mundo, e foi um sucesso. E eu falei, gente, é isso, vamos fazer literatura nos parques, olha que maravilha. Acabou, tá fechado. Aí uma menina falou assim, não, mas a Samara não vai poder vir todo dia. Eu falei, não, tudo bem, a Samara não vem. Ela falou, não, Nicole, mas tinha público por causa da Samara, não por causa dos livros. Eu falei, entendi. Ai. Puxa, então vamos ter que pensar uma outra ação. E aí eu falei, bom, acho que a gente tem que estar aonde já tem gente, né? Onde a gente chega e não vai convidar, oi, vem, vamos derrubar o patriarcado, né? Porque ninguém quer falar disso, né? É um assunto muito difícil de ter. E aí a gente começou a ir para as escolas. Aí, para ir para as escolas, a gente falou, meu, o que a gente vai fazer nas escolas? A gente vai
da palestra, né? Chatice, falei, eu não me lembro a última palestra que eu assisti e gostei, assim, não lembro. Né? Aí eu falei, putz, acho que não vai dar para fazer palestra, o que que a gente vai fazer? Falei, vamos fazer um jogo. Eu venho do teatro, o jogo dá um... E aí a gente fez o primeiro jogo, que é o Nomear para Combater, e tivemos uma certa dificuldade de começar a entrar nas escolas, mas aí a gente entrou, e quando a gente entrou, a gente já era 2017, logo entrou o governo Bolsonaro, e aí aconteceu uma coisa diferente do que a gente achou que ia acontecer, porque a gente achou que a gente não ia ter mais acesso às escolas, e o que aconteceu foi o contrário, a gente teve muito acesso às escolas, porque as escolas que tinham alguma consciência política, né, mais progressista, entrou em pânico, e começaram a chamar a gente para tentar trazer assuntos que eram assuntos muito, muito, muito delicados, principalmente nesse momento que estava essa coisa louca de ideologia de gênero, a Judith Butler sendo apedrejada, né? Enfim, todo esse cenário, né? O Wagner Schwartz, meu grande amigo, sendo ameaçado de morte, a Renata Carvalho, tava aquele período muito muito gritante, assim, né? E a gente indo para as escolas, vamos conversar. Então, era muito, muito dúbio, assim, né? Muito louco esse momento. Um momento muito potente para a gente, como grupo, e muito esvaziado de sentido, né? Como coletivo, né? Então, e aí a gente foi indo para as escolas, aí a gente começou a ficar conhecido nas escolas, uma escola chamava um professor de uma escola dava aula em outra escola, e a gente foi indo, a gente foi fazendo financiamento coletivo, né? O que sustentou a gente sustenta ainda a gente até hoje é o financiamento coletivo. E aí foi isso. Aí a gente foi fazendo esse primeiro jogo, aí veio pandemia, aí a gente não podia ir para as escolas, aí deu aquele pânico e escrevi o primeiro livro, que é a Tainã Bispo, que é a da Clara Você Boia, escreveu, então, na pandemia? na pandemia. Ele foi lançado 21. Eu escrevi 20 e ele foi lançado 21. Sim. E aí, na pandemia, a Tainã, que é da Clara Boia, a Clara Boia, editora que editou a gente, ela estava no Atreva-se também esse período, e ela falou assim para mim, Nicole, eu estou saindo do Atreva-se porque eu não tenho condição de ficar, enfim, por todos os trabalhos que eu tenho que fazer, mas eu queria fazer uma última ação, assim, e tal. E aí, beleza, eu falei, tá, acho que a gente precisava pensar algum jeito de registrar o que a gente vem produzindo de pensamento, né? Essa produção de pensamento precisa estar em algum lugar. Não sei se a gente faz um canal no YouTube, comecei a pensar nisso, ela falou assim, olha, tem uma coisa bem antiga que chama livro. Total. Funciona! Eu falei, você tá brincando, mas eu nunca tinha passado pela minha cabeça escrever um livro. E aí a gente fez um curso, né, uma espécie de curso sobre o Nomear para Combater, sobre as coisas que a gente vinha debatendo, pensando. A gente trouxe vários podcasts que eu tinha gravado com outras pessoas que tinham convidado para saber sobre o Atreva-se, palestra que eu dei, tarararará, e aí a gente fez um compilado e virou o primeiro livro, que é o Nomear para Combater. E aí, desse jogo que saiu o segundo jogo, que é o das princesas. Sim, nossa, gente, quando a Associação Transbordamos chegou em São José dos Campos, né, ainda era uma ideia em 2018, e aí em 2019 foi fundada a associação, a gente chega em um cenário onde não existia nada voltado para o nosso público, para as pessoas trans, para que essas pessoas pudessem dar o seu próximo passo, seja na sua vida pessoal ou na sua carreira profissional. Então, a exclusão social, o abandono familiar e a falta de oportunidades era e ainda né, assim, o inimigo da nossa comunidade, da nossa população. Não existia uma rede de apoio, essas pessoas não tinham para quem, na onde buscar informação, para quem pedir ajuda, para quem ter alguém para simplesmente segurar na mão dela, sabe? Dar um abraço e dizer, vai que você vai conseguir, né? Então, trazer esse empoderamento, criar essa rede de apoio e essas conexões, né? Porque, assim, o que a Associação Transbordamos vem fazendo, né? A gente vai completar agora 5 anos esse ano, é justamente isso, chamando a sociedade para esse diálogo tão importante e dizer, nós existimos,
sabe? E por mais que a gente tenha conseguido dar passos, e ainda que passos curtos, parece que a gente não está falando, parece que ninguém está escutando, né? O Brasil, ele como que eu vou te dizer? O Brasil, ele é 15 anos, né? Ele é debutante no assassinato de pessoas trans e travestis no mundo. Então, a gente ainda vive diariamente na sociedade com esse medo. Olha, eu moro no país que mais mata os meus irmãos, as minhas irmãs, né? Então, o nosso país ele ainda é debutante, e há 15 anos a gente está falando, pare de nos matar, pare de nos matar. E aí a gente está falando para quem? Né? Porque é lógico, é muito legal todo esse trabalho que está sendo feito, que está sendo realizado, mas quem é que ajuda, quem é que apoia, quem é que estende as mãos e fala, não, isso é o certo a ser feito, né? Então, a gente ainda enfrenta muito conservadorismo, sabe? A gente enfrenta ainda muito não, muitas portas fechadas, ainda assim, a realidade de São José, quando a gente fala a palavra LGBTQIA+, as pessoas dão um passo para trás, falam, opa, que é isso? Né? Que você vai falar? Que você vai fazer? Né? Então, embora a gente tenha conseguido bastante conexões com universidades, com o setor privado, né, com outros coletivos e outros movimentos, para a gente trabalhar o hoje para o amanhã ser diferente para essas pessoas, né? Ainda a gente enfrenta muita dificuldade para conseguir ter esse apoio aqui no nosso município, né? Mas a gente sabe que não vamos acabar com o preconceito da noite para o dia, mas a gente pode garantir com que essas pessoas não enfrentem isso sozinhas, que era a realidade dessas pessoas, enfrentar tudo sozinhas. Então, elas tinham que matar o mundo no peito, matar o leão, cozinhar, limpar, comer, né, por dia, para ela conseguir se manter. Né? Então, hoje em dia, a gente consegue dar as mãos para essa pessoa e dizer, olha, você não está sozinha, vai que você vai conseguir. Né? Eu costumo trazer um exemplo que é assim, quando você está empurrando o seu carro que deu pane, né, que parou, e aí você começa a empurrar sozinha o seu carro e você vê que você não vai conseguir dar o tranco, né? Mas se vier outras pessoas e começa a ajudar você a empurrar também, a sensação que você tem é que agora eu vou conseguir. Então a gente dá as mãos para a nossa comunidade e diz, vai, querida, porque o mundo é seu, o lugar de uma travesti é na onde ela quer, o lugar de uma pessoa trans é na onde ela quer. Então, vamos tomar posse de tudo aquilo que nos foi arrancado pelo preconceito, pela intolerância, pela exclusão social, e vamos ocupar espaços que também é nosso por direito, né? Então, hoje a gente tem pessoas trans atuando em grandes espaços, atuando na cultura, na educação, na saúde, na indústria, né? A gente vê muitas pessoas trans atuando também na indústria, embora que seja as primeiras pessoas trans estar dentro daquele espaço, mas a gente já tem alguém ali demarcando o território e dizendo, olha, a gente também está aqui, a gente existe, esse espaço também me pertence, né? Então, é esse trabalhinho de segurar na mão dessas pessoas mesmo e dizer, vai, voa que o mundo é seu e que o céu é o limite, né? Então, eu acho que é um trabalho que não deve parar, né? A gente não pode deixar de lutar, mas graças a Deus a gente vem colhendo frutos maravilhosos aqui no município, de ver que essas pessoas estão conseguindo se inserir na sociedade, que essas pessoas estão conseguindo entrar dentro de uma universidade, que essas pessoas estão conseguindo se ver numa tela de cinema, se ver em um calendário, se ver em um palco, se ver dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade que sempre, historicamente, nos excluiu e nos silenciou com dor, né? Então, é colocar o sorriso no rosto e ir para cima, né? Então, todo esse empoderamento só foi possível graças às conexões que a gente vem fazendo, só foi possível graças às pessoas que também abraçaram a nossa causa e disseram assim, não, vamos fazer o que vocês precisam, estamos juntos, né? A Meire é uma dessas pessoas, esse espaço que a gente está tendo aqui hoje, um espaço para a gente ser voz, né, e trazer as nossas narrativas. Eu acho que é assim, só de estar aqui, né, e estar com uma irmã travesti, uma irmã preta, tipo assim, são três mulheres, então, né, articulando as ideias e conceitos inéditos. Então, só disso, né, a gente já está uma casinha na frente.
do que o patriarcado e o machismo desejam para gente, né? Eles estão falando sobre redes, né? Eu ouvindo a Bru falar, eu acho que é isso, né? Uma travesti me contempla em tudo quando ela fala, porque eu falo, meu Deus, mas isso até é isso, entendeu? Assim, né? A gente tem muita coisa ainda para caminhar, né? Por conta que ainda somos o ranking do país que mais assassina, né, pessoas T's, mas também temos muita coisa já também a pontuar e fortificar, tá dando certo. Tem muita coisa do movimento T, né, em relações de redes de apoio, em relações a visibilidades e oportunidades, que está fluindo, né, de uma maneira mais expressiva, né? Eu estou aqui no litoral norte, eu falo que Ubatuba, gente, é Pindamonhangaba com praia. Demais. Eu falo, porque, olha, é um povo aquela que quer falar mal de Pinda, nem tá morando mais lá. Mas já morou, bebê, então você Já pode. morei, sou nascida e mal criada naquele lugar, então né, eu tenho legitimidade para falar. Mas assim, é um litoral interiorano de SP, é a última praia de São Paulo, depois já vem Paraty, que já vem um axézinho do RJ, mas é só um axézinho, a louca. A moralidade é de SP, né? Então eu estou falando de uma cidade extremamente machista, extremamente bolsonarista, né? E então quando a Transarte, né, que a Meire puxou, um aninho, fez ontem um aninho de Transarte, que é o coletivo T aqui de Ubatuba. Quando fez um ano, um ano ontem, e começaram a ter no meio do rolê, né? Tipo, os depoimentos das mana T, das travestis, dos mano T, das pessoas T que estavam lá. E o que me vinha muito à cabeça era isso, caramba, mano. Nossa, até aqui que é machista, que nananana, o corpo T ele está se expandindo. O corpo T ele está ocupando o lugar dele na população e na sociedade, né? Mesmo com todo, com tudo que a Bru falou, matar o leão, cozinhar, sabe tudo. E fora isso, fora ter que matar o leão, você vai ter que ficar ligeiro com a cascavel que vai passar no lado seu, sabe? Sei lá, um tigre que pode aparecer do nada também, para querer te Uma morder. hiena querendo roubar o leão que a gente matou. A hiena querendo... Tá entendendo? Tem Total. muita coisa que a Corpa T tem que passar todo santo dia, desde manhã, desde a hora que ela acorda, para comprar um pão, tá, gente? Eu não tô falando de nada, nada. Eu tô falando para a gente viver simplesmente. A gente tem que, parece, né, na caixinha normativa dos homens brancos de terno e gravata que inventaram as normatividades, a gente tem que explicar muita coisa. Só para ir comprar um pão de manhã, para muita gente na rua. Aí é mal olhado, é preconceito, é violência. Então, assim, quando a gente está falando que a gente está conseguindo criar redes hoje, no novo século, no século XXI, né, é isso. Pô, a sociedade ela está começando a dialogar e a conectar pensamentos tão saudáveis que até a população mais marginalizada do rolê está conseguindo começar a criar ascensão, né? Então, se no século passado as nossas corpas elas eram somente perseguidas e pela polícia, assim como são ainda hoje, mas na época com operações, inclusive de extermínio, né? E de uma certa forma totalmente apagada, hoje essas redes elas começam a ser um pouco mais humanas, né? Porque que nem falam para mim, mas você é de direita ou você é de esquerda? Eu falo, parça, eu sou travesti. Né? E além de ser travesti, eu sou fluida. Então, tipo assim, nossa, não tem direita, não tem esquerda certa. Entendeu? Assim, eu vou ter que pensar nas minhas. Eu tenho que pensar na minha classe. Ter. Entendeu? É lógico. Né? Eu não me vejo fazendo parceria aí com várias pessoas. Por favor. Por motivos éticos, por motivos, sabe? Morais, entendeu?
Por motivos Mas de ódio, de ranço. de ódio, de ranço, entendeu? Tem muita gente aí que não dá. Mas a Corpa T, né, a gente está conseguindo hoje se organizar minimamente para que a gente consiga, né, construir nossa sociologia. A gente não tem uma sociologia ainda. Eu acredito que a gente está muito nesse nascimento, né? Então, quando a Bru também fala sobre o rolê de oportunidade, eu acho que é isso. Acabou. A gente não quer mais visibilidade. A gente quer, lógico, como qualquer pessoa, Sim. né? Reconhecimento, dignidade, tudo quer. Mas a gente quer oportunidade, sabe? Não tem como mais, todo dia 29 de janeiro, a gente comemorar o Dia da Visibilidade e a gente não ser inserida, né, nos empregos, né? Minimamente, né? De empregabilidades, se os donos e donas e pessoas que possam contratar pessoas, incluir em projetos, não incluírem Corpacês. Porque daí a gente vai falar de visibilidade, mas a visibilidade ela não coloca comida na barriga, ela não paga aluguel, né? Então, como que essa Corpa T ela vai se estruturar dignamente numa sociedade, porque ela é uma corpo comum, é uma pessoa civil, como qualquer outra pessoa, se ela não tem uma possibilidade de uma empregabilidade e de uma oportunidade. Então, acho que hoje essas redes que a gente está construindo, elas vão muito para esse lado, né? O lado que, eu convido você para o aniversário da minha filha, mas eu também posso te oferecer uma vaga no meu estabelecimento, sabe? O corpo cis, que possui o privilégio todo da estrutura social, vocês têm que abrir caminho para a Corpa T.